Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo, esse é o Engrossando o Caldo. Estamos voltando à origem do canal, vocês viram aí na descrição, ele trata de vários assuntos. E hoje vou tentar fazer pizza. Tentar seguir o estilo napolitano de pizza. É uma pizza, então, estilo napolitano. Não é napolitana porque, enfim, nós estamos em Nápoles e os ingredientes, né, enfim, não é napolitana, é inspirada. O que nós vamos precisar para a pizza? Farinha, água, sal e fermento. Nesse caso, o fermento seco. Lembrando, antes de mais nada, você que está assistindo o vídeo, para dar uma ajuda no canal, né, dá aquele joinha, aquele like, se inscreve no canal, compartilha, distribui, enfim, vamos tentar. Se der certo, você compartilha, se não der certo, compartilha também, enfim, nem que seja para tirar sarro. Os comentários aí estão liberados, mete o pau, xinga. Se você for italiano, já vou pedir perdão, enfim, tudo mais. Então vamos lá. Como é que a gente vai proceder? Vamos dissolver o nosso fermento na água, lembrando também que todos os ingredientes, as proporções, as medidas estão, né, nas descrições do canal, a receita, tudo. Então todos os detalhes estão ali anotadinho, tudo bonitinho ali, que aqui a gente não vai falar. Então vamos dissolver o fermento na nossa água, né? Dissolver de um modo civilizado, sem fazer muita sujeira, né? E aí, fermento dissolvido, a gente está usando aqui a água em temperatura ambiente, tá? Mais ou menos, hoje deve estar frio para burro, uns 20, 22. Errou! Sei lá, enfim, deu uma friaca aqui em Curitiba que a coisa tá feia. Você pode dar uma leve esquentadinha na água, mas lembrando, fermento é uma coisa sensível. Então, se você for esquentar 30 graus, 27 no máximo, né? Bota o dedo ali, sente. Se ele estiver quente, não joga. Se você jogar em água quente, tiver 37 para cima, o fermento, adiós, morreu. Esquece e pode começar de novo. Também o sal. Nós não vamos adicionar, tem uma discussão grande na Itália, enfim, se adiciona na farinha ou na água. Eu vou jogar aqui na farinha, alguns vão me xingar, né? Mas por quê? Porque eu quero evitar do sal entrar em contato direto com o fermento. Sal e fermento não combinam. Fermento, nós estamos falando de fermento fresco, né? O fermento é um fungo, é um ser vivo, e portanto o sal ele tira, desidrata, mata o fermento, né? Porque o sal tem a propriedade de desidratar as coisas. Vamos tirar os nossos potinhos daqui, né? Porque a equipe está reduzida a uma pessoa. É mesmo, é? E vamos incorporar a água aos poucos. Pode ser que precise mais água, dependendo do clima, dependendo da farinha, né? Pode ser que fique um pouco mais hidratado ou menos hidratado. A ideia é ir aos poucos, né, hidratando a farinha. Não jogar tudo de uma vez. Então a gente vai colocando aqui. Vocês vão vendo aí, vou colocando, ó, aqui a gente vai, né, fazendo um redemoinho, tentando evitar muita sujeira, o que não é muito fácil no meu caso, né, considerando. E aí a gente vai, né, vai incorporando, vamos tentando colocar aos poucos, né, hidratando a farinha. É um procedimento demorado. No caso aqui, obviamente, né, no caso aqui eu estou usando a mão, né, não precisava ser muito esperto para falar isso. Mas enfim, pode usar a batedeira, alguns não têm, né, ou não querem usar a batedeira. Pode ser usada a batedeira com o batedor de massa, é aquele batedor que parece um espiralzinho. Beleza, tá sabendo legal. Também às vezes as pessoas não têm uma batedeira forte, cuidado, tem batedeiras que não aguentam aqui. Principalmente nesse caso aqui que nós estamos usando quase 1 kg de farinha. Então a massa fica pesada. Ó, veja que a massa às vezes parece pouca água, mas a água vai incorporando no amido da farinha e conforme você vai mexendo ele vai, né, ele vai absorvendo. A gente vai colocando mais um pouco. Existem algumas receitas que também adicionam óleo, tá? Essa discussão é infindável, né? Existe a pizza estilo americano, né? Ela é um pouco mais untuosa, às vezes é mais grossa, tem algumas várias. A pizza, na verdade, ela tem diversos estilos. A pizza, ela se espalhou pelo mundo e cada um, né, se diz o autor. A região de Nápoles, a cidade de Nápoles, na Itália, tem as pizzas mais famosas. A pizza napolitana, na verdade, foi a pizza que veio para o Brasil. Os migrantes italianos, principalmente os que foram para São Paulo,
né? Em São Paulo nós tivemos a primeira pizzaria, descendentes de italianos vindos de Nápoles. É aquela pizza mais conhecida nossa, aquela pizza redonda, alguns, né, com pizza mais fina. Eu particularmente gosto da massa mais fina. Né? Essa é a pizza que veio. E existem, mesmo na Itália, existem outros tipos. A pizza de Roma, por exemplo, é a famosa pizza na telha. Né? Porque a telha é a forma, eles fazem a pizza quadrada. Aqui ela vai óleo na massa, enfim, eles fazem, né, uma massa diferente. É aquela pizza que eles fazem quadrada, algumas vezes branca, sem molho, cortam na tesoura. Né? Veja que a massa já vai incorporando. É trabalhoso, tá? Principalmente depois, isso aqui nós vamos incorporar, nós vamos mexer aqui, incorporando água, até toda essa farinha ser incorporada, hidratar aqui. Depois nós vamos passar para a bancada, jogar a farinha na bancada e sovar a massa. Né? Aí um trabalho tranquilo, academia, 20 a 25 minutos. Né? É um trabalho, pelo menos você come a pizza já tendo gasto a energia antes. Ó, aqui nesse caso, a massa está ficando bem hidratada, ainda tem bastante no fundo, né? Mas ainda precisa ser trabalhada. Vou jogar mais um pouco de água. E é um trabalho sujo, né? Quem não gosta de sujar a mão, pode usar uma colher, mas vai ficar complicado. Aqui, no caso, a massa já está bem hidratada, provavelmente, não sei se vamos usar toda a água. E para tirar esta maravilha das mãos, normalmente a gente usa farinha mesmo. Esfrega as mãos. Pegar um pouco mais de farinha. Existe a mágica da edição. Na edição a gente vai consertando os erros, ou aumenta também, enfim, bota novos erros, é mais legal. Conhecendo a produção que vai editar, muito dificilmente sairei ileso dessa gravação. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, já estou contando com isso. Veja que a massa aqui, ó, nós já incorporamos toda a farinha, ó, que ela já incorporou tudo. Já vai começar a fase, portanto, de sovar a massa agora na bancada. Né? O trabalho pesado, diga-se de passagem. Dá uma limpadinha aqui na nossa bancada. Nossa massa está aqui. E agora começar o trabalho pesado. Farinha na bancada. Depois, para abrir a massa, também vai bastante farinha. Então a farinha, muitas vezes, ela nós temos a quantidade exata para a massa, mas você vai usar muito mais. Então nunca trabalhe com, por exemplo, você vai trabalhar com 1 kg de farinha, não trabalhe com pacote. Né? Trabalhe com um pouco a mais, porque você vai usar bastante para abrir, seja o que for. Né? Massas que demandam sova, você vai trabalhar com excedente de farinha. Então nunca use a medida exata, que senão você vai ter problema. 20 a 25 minutos. Nesse momento, veja que ela não está elástica, ela não está lisa. O que a gente quer? A gente tem que sovar essa massa, que ela não grude na bancada, ela não está grudando, mas ela tem que ficar mais lisa, mais elástica. Então a sova, para que serve? Você vai agregando todos os ingredientes que estão aqui, você vai quebrando o glúten, vai ativando o glúten da farinha. A ideia é ativar o glúten. O glúten é que dá a elasticidade na massa, então a sova, né, sovar a massa é para isso. E ela precisa ser bem trabalhada. Também, lembrando, tem fermento aqui dentro, né, fermento biológico. O fermento ele vai se ativar. O fermento é um fungo, ele vai consumindo o açúcar da farinha, né, porque o amido aqui tem açúcar. E com isso, você sovando, trabalhando a massa, né, fazendo isso, você vai agregando oxigênio. Então a sova serve para tudo isso, para agregar, quebrar o glúten, oxigenar a massa, né, que é o que vai ativar tudo isso.
Agora veja que a massa já está incorporada, está bastante incorporada, ela já está bem mais lisa, né? Ela já está mais macia. E agora a gente vai começar o processo, né, que é extremamente importante, que é o processo de fermentação da massa. Você vai fazendo aqui, faz uma bolinha, ela está macia, tá vendo? Ela aperta e volta, já está. Agora, como eu disse, a parte extremamente importante, ela tem que descansar. Descansar, as discussões são enormes. O que eu vou usar aqui, eu vou deixar ela descansar 6 horas fora da geladeira, nessa primeira fase. É uma massa de dupla fermentação, que é extremamente importante, o fermento precisa se incorporar, arear. Aí essa primeira fase a gente vai deixar 6 horas. Existem vários métodos, você pode deixar crescer 1 hora e você aí já corta e depois deixa, né, fermentar, ou seja, deixa ela descansar mais 12 horas fora da geladeira. Então, mesmo entre os napolitanos, a discussão é, eu vou usar mais ou menos o método 6-6. Nós vamos deixar agora 6 horas para fazer a primeira fermentação, porque a gente quer uma massa leve, ela precisa estar bastante leve. Você pode deixar ela fermentando aqui, mais ou menos dependendo do seu clima, até umas 18 horas fora da geladeira, isso é discutível, né? Dentro da geladeira, 18, 24 horas. Quanto mais, melhor fica a fermentação, tá? Então, 6 horas agora e depois a gente vai trabalhar essa massa. Então, 18 horas depois, não foram as 6 horas que eu disse para vocês, na verdade que ontem a gente terminou o vídeo muito tarde, era noite, e não ia dar tempo de retomar essa fase aqui. Eu não fiz outra massa, podia ter feito para facilitar. Enfim, na verdade eu deixei ela na geladeira, né? Ela ficou 18 horas, então você pode deixar fermentando na geladeira, ela demora um pouco mais, evidentemente por causa do frio, ou 6, 8 horas fora do da geladeira, né? A temperatura ambiente, 22, 26 graus, não muito mais do que isso também, se é muito quente é melhor geladeira. E aí ela faz essa primeira fermentação, a massa precisa de 2 fermentações. Tem lá em Nápoles, enfim, na Itália eles fazem até 18 horas, mas a gente não arrisca muito aqui. Então veja, ela deu uma crescida, ela podia ter crescido um pouco mais, por conta por ter ficado na geladeira, mas agora a gente vai tirar ela daqui e vai fazer o corte, vai porcionar, né? E depois mais uma fermentação. Ela precisa ter pelo menos essas 2 fermentações. Você pode fazer também de outra forma, você pode fazer ela daquela forma que nós fizemos ontem, deixa ela crescendo por 1 hora mais ou menos, né? Enfim, e faz isso. Pega de volta, faz, porciona e aí você deixa crescer. Você pode deixar crescer fora da geladeira ou dentro da geladeira, mas no máximo lá 18 horas. Fora da geladeira, mais umas 8, 9 horas. Tudo depende da sua temperatura ambiente, tá? Mas o importante é ela ter essas duas fermentações. Esse tempo varia assim mesmo, a discussão é enorme. Então, vamos lá ver a nossa massa aqui como é que é. Agora veja, ela está cheia de ar. Nós vamos trabalhar, ó, fez até uma bolha. Nós vamos trabalhar com ela agora para fazer a porção. A pizza, normalmente uma pizza pequena, né, enfim, dependendo do forno, você vai mexer, você vai trabalhar com ela um pouco mais, né, em torno de porcionar ela em torno de umas 230, 280 gramas, que vai dar a massa de uma pizza de bom tamanho. A gente dá uma nova, tira um pouco do ar que está aqui dentro, né? Aquele ar da primeira fermentação, e damos uma trabalhada nela. Essa massa demanda, como eu disse, fermentação, que é aquele gosto da massa que vai dar, né? Vai dar aquele sabor da pizza ideal, senão não tem graça. E mais, quanto mais ela fermentar, né, ela trabalhar aqui, ela fica muito melhor na digestão. Se você trabalhar muito cedo, não deixar o fermento trabalhar, ela fica pesada, azia e todos aqueles efeitos colaterais. Muitas vezes você já comeu pizza, porque pizza me faz mal. Provavelmente ela foi mal fermentada. Nesse tamanho aqui que a gente fez, né, 800, 900 gramas, dá para tirar umas 4 porções. Eu não vou pesar, porque eu já vou deixar ela com pedaços razoáveis aqui. Então nós temos os 4 pedaços. Você vai trabalhando com a massa, né? Faz
como se estivesse fazendo mussarela, né? Aí você trabalha ela aqui, o importante é fazer uma bolinha. A outra técnica é você fazer, né, aqui e deixar ela redondinha aqui. Nós vamos botar numa caixa plástica para ela poder fazer a segunda fermentação. Agora sim, agora eu vou deixar ela fora da geladeira por umas 4 a 6 horas e depois a gente vai abrir a massa. Então nossas 4 massas de pizza estão prontas, não são pizzas ainda, né? E agora a gente vai deixar elas crescerem. Vamos deixar elas trabalhando aqui, tampar a caixa. Agora a gente deixa ela descansar. Daqui 6 horas a gente abre a massa. Passadas 6 horas, né? A massa cresceu. Veja, ela cresceu aqui, começou. Na verdade eu devia ter deixado ela meio paralela para ela ficar em redondo, mas enfim, eu só tinha 4 massas, né, e ela acabou ficando assim. Mas de qualquer forma, agora é levar, você tira a sua massa, tira a porção, é abrir e botar a cobertura que você quiser. Não, cobertura napolitana, calabresa, enfim, aquilo que você achar melhor. Essa é a massa, essa é a receita estilo napolitana, portanto, né, a massa. E agora é com vocês. Se você gostou, dá um like aí. Se você não gostou, dá um like também. Se você fizer a receita, comenta aqui embaixo, posta as fotos na rede social e me marca, né? Lembrando também que o Engrossando Caldo tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook. Beleza? Valeu, obrigado!